Olá você! Estamos começando a terceira temporada do podcast Brasileiros Longe de Casa. Se você não me conhece, eu sou a jornalista Marta Gonzalez e em cada episódio entrevisto um brasileiro que nos fala sobre as dores e as delícias de morar fora. Antes de apresentar meu entrevistado, eu convido você a assinar o podcast. Assim você não perde nenhum episódio e a me seguir nas redes sociais. Com o nome Brasileiros Longe de Casa, eu estou no Instagram, no Face e também tenho um site. Obrigada pela companhia aqui e também espero você por lá, tá legal? Bora viajar? Então prepare-se que hoje nós vamos para a Suíça. Vem comigo viajar na história do nosso entrevistado. Basel, ou Basileia, é a terceira cidade mais populosa da Suíça. Situada às margens do rio Reno, ela fica na fronteira da Suíça com mais dois países, França e Alemanha. Basileia é conhecida como a capital cultural da Suíça. E é lá que vive o nosso entrevistado, o carioca Rafael Brum da Silva. Rafael, seja muito bem-vindo e começa me contando o que é que o levou a Basileia. Sei que é uma história que você ficou um tempo, voltou para o Brasil e depois decidiu retornar para a Suíça. Então, vamos lá. Bem-vindo, Rafael. Muito obrigado, Marta, pelo convite de participar do podcast. E é isso mesmo, né? A primeira vez que eu vim para a Suíça foi em 2016. A minha esposa, ela trabalha em uma empresa que a matriz é aqui em Basileia. E ela trabalhava no Rio de Janeiro, nós somos do Rio, né, cariocas, como você falou. E ela teve então esse convite para fazer a transferência do Rio aqui para a matriz. E nós decidimos então vir, era um projeto inicialmente apenas de 2 anos. Então nós viemos para passar esses 2 anos aqui na Suíça, com já a certeza que voltaríamos para o Brasil, voltaríamos para o Rio de Janeiro. Então seria apenas um período temporário. Mas nós gostamos tanto da cidade nesse período de 2016 e 2017, quando estivemos aqui, que quando voltamos para o Brasil, resolvemos, assim que fosse possível, retornar para Basileia e morar aqui de forma definitiva. Então, é assim que estamos hoje. Retornamos, né, de novo em 2019 e agora não mais por um período temporário. Mas então ela conseguiu retornar por conta do trabalho, né? Por isso que vocês tiveram a facilidade de voltar, porque ela já tinha um emprego, foi assim? Exatamente. A empresa que ela trabalha, ela tem uma filial no Rio de Janeiro, em diversos outros países, é uma empresa multinacional, e a matriz é aqui em Basileia. E eu no Brasil, eu tinha uma empresa, eu era empresário, e no período que nós viemos aqui para ficar apenas 2 anos, eu consegui continuar trabalhando remotamente. Nossa, então você já estava trabalhando de forma remota antes da pandemia. Rafael, que coisa boa. Você não estranhou nada desse movimento todo mundo teve que se adaptar, comprar um computador melhor, uma cadeira gamer. Eu fiz altas adaptações aqui. Você já estava tranquilo, para você já foi tranquilo essa passagem, né? Sim, na verdade, desde 2016 eu comecei a me adaptar. Enquanto nós estávamos no Brasil, eu ia para o trabalho todos os dias, normal. E assim que nos mudamos para a Suíça em 2016, eu iniciei o processo de primeiro fuso horário diferente do Brasil, às vezes 4 horas de diferença, às vezes 5 horas de diferença, mas eu conseguia, mesmo assim, trabalhar remotamente e cumprir o fuso horário do Brasil. E você trabalha com o quê, Rafael, para ter conseguido assim, isso tão facilmente? Na verdade, no Brasil eu era sócio da empresa, né? Depois, alguns anos depois, eu vendi a minha parte, eu saí da empresa, mas na primeira vez que nós viemos, 2016 e 2017, eu era um dos sócios da empresa. E eu vim para cá para fazer a parte de marketing e vendas, né? Enquanto eu estava lá no Brasil, fisicamente, eu tinha outras responsabilidades dentro da empresa também. Mas a partir do momento que eu teria que assumir algumas responsabilidades apenas remotamente, então eu fiquei com a área de marketing e vendas que eu conseguiria fazer remotamente sem nenhum problema. Que legal, Rafael. Então me conta como é que foi esse retorno, quando vocês decidiram mesmo.
né? Não, vamos lá para a Suíça, porque lá vai ser melhor, um país caro até de se viver, né? Mas com uma qualidade de vida, né? Não tem violência, essas coisas todas que a gente sente, né? Enquanto brasileiro. Puxa, é tão bom viver num lugar que não tenha violência, mas, enfim, como é que foi esse momento? Vamos para lá, vamos voltar. Isso é muito interessante porque eu lembro bem quando nós sentamos, né, eu e minha esposa, e na verdade nós temos 2 filhos. Então a decisão partiu também de o que seria melhor para a família como um todo. Então, quer dizer, nós sentamos, discutimos, conversamos e realmente entendemos que, como um projeto de 2 anos, seria muito interessante para que a gente tivesse essa vivência fora do país, de repente a questão de língua, aprendesse uma outra cultura, vivesse 2 anos na Europa, onde a gente pode absorver aqui um pouco também da cultura deles e, ao voltar para o Brasil, levar tudo isso, né, como uma bagagem, uma questão de experiência, de ter morado fora do país e retornar ao Brasil com essa bagagem. Mas, na verdade, é que depois desses 2 anos nós nos adaptamos tão bem à cidade, até ao clima, né? Muitas das pessoas têm essa questão de, poxa, mas vocês são do Rio de Janeiro, um local tão quente, vocês vão para a Suíça, que é um local tão frio. Nós nos adaptamos bem ao clima, nos adaptamos bem à cidade, à cultura, e quando realmente voltamos para o Rio, ficamos com saudade daqui da nossa cidade de Basileia. As crianças também queriam voltar? Quer dizer, eu falo as crianças porque você é muito novo. Qual a idade dos seus filhos? Vamos lá. Então, hoje o meu filho tem 15 anos e a minha filha tem 8. Na época, em 2016, então, o meu filho ia fazer 10 anos, ele fez 10 anos quando a gente se mudou para cá, e a minha filha, 3. Então, eles eram bem novos quando nós viemos a primeira vez, e realmente eles não tinham condições, né, de entender o que significava essa mudança para eles, né? Então eu e minha esposa tomamos essa decisão por eles, entendendo que eles iam estudar numa escola boa, que eles iam aprender outra língua, e realmente, assim, o meu filho ele já voltou para o Brasil falando inglês fluente, ele estudava numa escola internacional aqui, então ele voltou falando inglês fluente, e a minha filha voltou falando não inglês fluente, mas voltou entendendo já bastante coisa também, que é uma oportunidade realmente que a gente entendeu que seria excelente para a vida deles. Rafael, a Suíça tem 4 línguas oficiais, né? Alemão, francês, italiano e o romanche. O que é que se fala aí na Basileia? E você já passou algum sufoco ou mal entendido por causa do idioma? Eu sempre pergunto isso, porque sempre rende alguma história engraçada. Na verdade, quando eu vim para cá a primeira vez, eu tinha um inglês básico para intermediário, porque eu nunca trabalhei em inglês no Brasil, né? A minha empresa, a gente sempre só trabalhou em português, e a minha esposa já falava o inglês fluente, porque trabalhando numa multinacional, ela já usava o inglês no dia a dia dela, e aqui começamos a aprender um pouco do alemão, que é uma língua bem difícil. Não falamos ainda o alemão perfeito hoje, mas já aprendemos um pouco, e a nossa cidade aqui, como você bem disse, ela está na área de língua alemã. Então, dentro da Suíça, existem 4 línguas, sendo que a nossa cidade fica dentro da área que se fala alemão. Então, como é uma cidade muito internacional, digamos assim, pessoas que vêm de trabalhar aqui de todos os países do mundo, praticamente, nós temos pessoas representadas aqui na cidade. Então, o inglês, ele é muito difundido. Então, eu consigo me virar muito bem em inglês quando eu estou na rua, fazendo alguma coisa. É muito difícil você falar com uma pessoa dentro de uma loja, enfim, uma pessoa na rua, uma informação que você precise, e ela não consiga falar inglês com você. Agora, se a gente sair da nossa cidade um pouco, for um pouco mais para o interior, aí o alemão já se faz muito mais presente, e aí sim, já tivemos assim situações onde a pessoa não falava inglês, a gente também não entendia o alemão, e aí a gente ficou tendo que procurar outra pessoa para poder tirar uma dúvida, perguntar alguma coisa pela questão da língua. Rafael, a cidade faz fronteira, né, com a Alemanha e a França, é uma tríplice fronteira, né, como a gente tem aqui no Brasil com a Argentina e Paraguai.
A Suíça é um país muito caro. Me diz uma coisa, o povo sai da Suíça para comprar na Alemanha ou na França, como às vezes a gente faz aqui no Brasil, quando a nossa moeda está mais forte que a Argentina, o Paraguai? Rola esse movimento? Sem dúvida. Aqui na minha cidade, que é uma cidade de fronteira, é bem comum que as pessoas façam compra de supermercado na Alemanha ou na França, que realmente é mais barato. Não são todos os itens, dependendo também do tamanho da compra que você for fazer, pode ser que não vale a pena, mas se você quiser fazer uma compra um pouco maior, comprar determinados itens que a diferença de preço é grande, como carnes, então realmente vale a pena. A distância é muito curta, em torno de 10 quilômetros eu saio da minha casa e chego num supermercado na Alemanha ou na França. Não, sem dúvida, a Suíça não é barata para quem não mora na Suíça. O salário aqui, ele é um salário mais alto do que os salários no resto da Europa. Principalmente países como Portugal, a própria Alemanha, a própria França, né? Então aqui realmente o custo de mão de obra é mais caro e isso gera também o custo de vida ser mais caro. Então o aluguel aqui vai ser mais caro, os itens para comprar vai ser mais caro, questão de supermercado, roupa. Mas tem uma curiosidade muito, muito interessante em relação a essa questão de itens mais caros, que é a questão dos eletrônicos. Os eletrônicos aqui, eles têm um preço muito similar aos Estados Unidos, que é um dos países mais baratos para eletrônicos que a gente conhece. Então, para comprar eletrônicos aqui, como telefones celulares, notebooks e coisas relativas, né, a peças de tecnologia, o preço é muito bom. Olha, que interessante, não sabia disso. Chega a ser mais barato que em outros lugares, né? Tem um preço bom. Se for comprar um celular na Europa, melhor comprar na Suíça, é isso? O preço aqui de um iPhone, por exemplo, ele é praticamente o mesmo preço dos Estados Unidos, que dentro de uma comparação dos países é um dos lugares mais baratos para você comprar. Então, realmente vale bastante a pena. Não temos necessidade de sair da Suíça para comprar, de repente, eletrônicos na Alemanha ou na França. Mas, realmente, questões como carne, insumos assim, né, de supermercado em geral, esses países são mais baratos que a Suíça. Rafael, você sabe me dizer quanto é que custa uma Coca-Cola e pequena, uma latinha de Coca-Cola? Só para a gente ter uma ideia. Olha, uma latinha de Coca-Cola aqui no supermercado vai custar em torno de R$1, tá? E se você for tomar essa latinha de Coca-Cola na rua, ou seja, num restaurante, enfim, num bar, essa latinha vai custar até R$5. Meu Deus, isso em dólar, mais ou menos, aproximado, dá quanto? Eu não tenho ideia de quanto é que está o franco. O dólar e o franco, eles são muito paralelos. Então, você pode imaginar que o que eu falar para francos vale também para dólar. Então, seria $5, mais ou menos, num restaurante. Mais ou menos $5. Haja sede. Vamos falar de outra parte muito legal da Basileia, que Basileia possui a maior densidade de museus do país. São 40 museus e há eventos culturais durante todo o ano. Que delícia, hein, Rafael? Você consegue aproveitar tudo isso no dia a dia? Eu pergunto porque eu também sou carioca como você, e a gente sabe que tem muito carioca, por exemplo, que nunca foi ao Cristo Redentor. Não é meu caso, acredito também que não seja o seu. Mas você consegue aproveitar tudo isso que a cidade tem para oferecer? Como é que você lida aí com a cultura aí? Olha, a cultura aqui para a cidade é muito importante. Eles dão muito valor. Eu, por exemplo, gosto muito de fotografia, então eu gosto de ir em exposições fotográficas. Existem diversos museus aqui, então realmente assim, a vida cultural, não só na Suíça, mas acredito que até falando de Europa como um todo, ela é uma vida cultural muito forte. Nesse momento, não por causa da pandemia, então realmente nos últimos 2 anos não temos conseguido aproveitar muito essa parte cultural. Mas em 2016, 2017 a gente aproveitou bastante. E tem também, realmente agora a gente está vivendo um momento diferente, né? Mas Basileia também tem uma política de incentivo ao turismo, né? Eu ouvi dizer que quem se hospeda em um hotel recebe uma espécie de cartão, de voucher, enfim, e pode andar de graça em todo o transporte público da cidade. É isso mesmo? Exatamente. O transporte público aqui,
ele é um transporte muito bom, não só em Basileia, mas na Suíça como um todo. Tanto é que nós não tínhamos necessidade de ter carro aqui. Nós hoje decidimos comprar um carro até pela questão da pandemia, para evitar o transporte público às vezes cheio. Mas a verdade é que você, como turista, ao se hospedar, você ganha um voucher. E esse voucher ele serve para qualquer transporte público. O ônibus, o tram, que no Rio de Janeiro é o VLT, seria um metrô de superfície, e o trem. Então você pode pegar o trem para regiões próximas, né? Você não pode sair da cidade, mas se você for pegar o trem para trocar só de estação, para ir próximo aqui dentro da região metropolitana, também é válido. Então, realmente, existe essa questão de que o turista não tem aquela necessidade de alugar um carro quando ele chega na cidade. Ele pode andar de transporte público, o transporte público é bom, e a questão de horário. Então, aqui quando você chega no ponto do tram, por exemplo, existe uma placa que diz o tram vai chegar em 2 minutos e você pode contar no seu relógio que daqui a 2 minutos ele estará na estação. Precisamente, né? Agora, essa coisa tão rígida, né, que a Suíça é muito rígida, é um país até em que o silêncio é muito valorizado, né, que isso eu acho muito bacana, as pessoas falam baixo, essa paz, isso é muito legal. A gente está gravando um pouco antes do carnaval e pesquisando sobre a cidade, descobri que a Basileia tem o melhor carnaval da Suíça. E o carnaval já é uma festa meio da bagunça, né? Então, quanto riso, ó, quanta alegria. Eu nem sabia que se brincava carnaval na Suíça, então me conta como é que é o carnaval aí na Basileia. Olha, o carnaval aqui é bem diferente do que nós estamos acostumados no Brasil, principalmente Rio de Janeiro, principalmente o nordeste do país, a Bahia, onde realmente nós temos ali uma festa de carnaval, né, muito maior e, né, uma questão cultural ali muito grande em relação a essa festa de carnaval. Aqui as pessoas gostam de carnaval, mas é o carnaval do estilo deles, que geralmente é uma bandinha pequena que vai andando pelas ruas da cidade, tocando músicas típicas do que eles gostam de carnaval. Não tem nada a ver com samba, é bem diferente. E algumas pessoas vão acompanhando essa banda, mas quando eu falo algumas pessoas, são poucas pessoas em relação ao que a gente pensa num bloco de carnaval da Bahia, num bloco de carnaval de rua do Rio de Janeiro. Então, existe sim o carnaval, é uma tradição aqui, mas a gente tem que pensar que as referências são diferentes, né? Então, para nós que estamos acostumados com o carnaval do Brasil, é muito pequeno, a música não é aquela que nós estamos acostumados, é uma música um pouco mais estranha para um carnaval, mas é uma festa e é muito legal. Para quem gosta, para quem curte, é legal. E é mais ou menos na mesma época do nosso carnaval? Se não me engano, é uma semana depois do nosso carnaval. O nosso carnaval finaliza na quarta-feira de cinzas e o carnaval aqui começa, eu acho que no sábado, e vai até segunda-feira, porque aqui eles não têm essa questão do feriado, né? Então, aqui para ter um dia de feriado é complicado. O ano todo tem pouquíssimos feriados. Que são dias de trabalho comum. Quem tiver um tempo vai lá na bandinha. Os dias do carnaval são deslocados um pouquinho para depois, mas não são dias de feriado. Por isso que pega o final de semana. Então, no final de semana, o pessoal realmente está ali no sábado, no domingo, e essas bandinhas elas vão passar em algumas ruas da cidade, mas também em muitos parques. E as pessoas estão ali, às vezes, sem nem seguir a banda, mas estão no parque ali e estão desfrutando ali da música. E elas se fantasiam? Sim. Inclusive, as fantasias, elas são características. Não é como no Brasil, que as fantasias, elas são... Cada ano é uma coisa, cada escola de samba, de repente, define um tema. As fantasias aqui, elas têm uma característica que é uma máscara, geralmente uma máscara bem grande. Não é que só as máscaras são iguais, mas elas têm sempre essa característica de ter um nariz muito grande, uma boca muito grande, os dentes muito grandes. Então é uma máscara
que eles colocam, e aí eles colocam uma roupa também, né? Então fica parecido como se fosse um bate-bola de máscara. Alguma coisa, né, para que a pessoa tenha uma referência do Brasil. Imagina que eles estão vestidos de bate-bola. E você já foi, Rafael? Já saiu nesse bloco? Já foi atrás do bloco? Eu nunca me fantasiei, né? Eu nunca comprei uma máscara dessa durante o período de carnaval e as semanas que antecedem o carnaval. Essas máscaras vendem na rua, em qualquer loja que você vá. Existem essas máscaras vendendo. Eu nunca me fantasiei, nunca comprei uma máscara, mas sim, já fui lá ver a festa, entender, porque eu acho que isso também é uma parte de morar fora. É você entender a cultura de onde você está morando e você goste ou não, é bom que você tente se socializar ao máximo. O que você gostaria de ter sabido sobre a Suíça que você não soube, ou que conselho você gostaria de ter tido antes de se mudar para aí? Olha, eu acho que não só para a Suíça, mas para todo mundo que for ter um projeto de morar fora do país, a coisa mais importante que você pode fazer antes de se mudar é aprender a língua. Então, essa questão de não saber o alemão hoje dificulta coisas simples que a gente só percebe quando está fora do Brasil, como ler um jornal, assistir a um programa de televisão. Você está na rua e tem uma placa e você não entende. Então, realmente, a questão da língua, para todo mundo que tiver esse projeto de ir morar fora do país, é uma questão fundamental. É a primeira coisa que você tem que começar no seu planejamento, vou aprender a língua do país o mais rápido possível. Que você chegou aí só com o inglês, né? Não tinha um alemão. Na verdade, eu cheguei aqui até sem o inglês. Tinha um inglês, mas aquele inglês que a gente usa no Brasil ali muito, né, de uma forma muito pouca. A verdade é essa, né? Então, eu antes até de começar a estudar o alemão, eu tive que melhorar um pouco o meu inglês, até porque o aprendizado do alemão dependia também um pouco de uma explicação em inglês. Então, existe também esse passo adicional. É claro que você pode ir direto para o alemão, mas eu tomei a decisão de estudar primeiro o inglês e depois ir para o alemão. E em relação à comida, bebida, essa adaptação foi fácil? Ou não? Olha, hoje nós temos assim... eu acho que a questão de comida é interessante também que as pessoas que tenham esse planejamento de morar fora do país entendam que a gente não tem condições de comer as mesmas coisas que nós estamos acostumados a comer no Brasil. Principalmente se você gosta de coisas muito específicas. Então, por exemplo, hoje aqui nós conseguimos comprar no supermercado um tipo de arroz, mas não é o mesmo, de repente, exatamente o mesmo arroz que nós estamos acostumados no Brasil. Nós temos uma loja que vende artigos importados que a gente consegue comprar feijão. E esse feijão é um feijão brasileiro. Então, ok, a gente consegue comer arroz e feijão feitos em casa. Mas sempre que você vai almoçar num restaurante, sair para comer, a comida ela é totalmente diferente, o tempero ele é totalmente diferente. Então, isso faz parte da sua adaptação. E isso é uma parte da adaptação que às vezes é difícil. Se a pessoa vai para um país onde a comida é muito diferente, isso vai impactar na sua adaptação, vai ser mais difícil. E o que o turista não pode deixar de comer quando for aí? Qual é o prato mais gostoso ou o prato típico? Olha, com certeza é o raclette, que é um prato de queijo. O fondue, né? Que é também típico, muito típico aqui da Suíça. Os turistas não podem deixar de provar os queijos suíços e os chocolates, que realmente são muito bons. Acho que eu não tinha condição emocional de morar aí. Ainda que financeira. Eu virar uma bola, porque eu amo queijo e amo chocolate. Não é fácil, não é fácil. Mas é gostoso. E a bebida? Olha, aqui nessa questão de bebida, eu posso te dizer que, por exemplo, num restaurante, o vinho é mais barato que a água mineral. Uma água com gás, por exemplo. Então, no meu caso, eu não bebo cerveja, eu não bebo vinho. Eu sou sempre na água com gás, e às vezes a minha água com gás ela é mais cara do que uma garrafa de vinho que a minha esposa está tomando, dependendo do vinho, claro, né? Mas tem essa particularidade que é interessante. Eles adoram vinho aqui, então nas refeições eles
tem o hábito, né? O hábito deles é tomar vinho, e eles não têm aqui muito hábito da cerveja, que já o alemão tem, né? O alemão tem o hábito da cerveja e aqui o hábito é mais do vinho. Uhum. E um programa legal aí na Basileia? Quem for conhecer a Basileia, o que não pode deixar de fazer? Olha, para quem tiver oportunidade e gostar, andar de bicicleta aqui em determinadas regiões, nas montanhas, é realmente muito bonito. É claro que às vezes o turista não tem uma bicicleta, vai ter que alugar uma bicicleta, mas existe a possibilidade de você, em determinados locais, fazer a locação de uma bicicleta e tendo ali o mapa, você conseguir andar de bicicleta pelas cidades pequenas da Suíça, que são todas muito próximas, né? Então, você pode alugar uma bicicleta na central de trem, né? Na estação de trem, e sair para fazer um passeio de 12, 15 quilômetros, pode ser uma bicicleta elétrica, e você vai passar por cidadezinhas pequenininhas aqui no entorno, você vai subir algumas montanhas lindas, e realmente faz muita diferença assim, você não estar o tempo todo num carro. Você poder curtir a paisagem da Suíça de uma forma mais lenta do que dentro de um carro. Então, a bicicleta e o passeio a pé pelas margens do Rio Reno, né, que corta aqui Basileia, é um passeio também que o turista que estiver aqui na cidade não pode deixar de fazer, andar nas margens do Rio Reno, com certeza. Mas essa dica é maravilhosa. Realmente, você com a bicicleta é outro passeio, né? A pé também. Eu gosto muito de andar a pé quando eu vou conhecer um local. Você para, fotografa, enfim, você realmente curte, né? Você sente melhor a energia da cidade do que no carro, sem dúvida. É uma boa dica mesmo, sair pedalando aí por essas ruas e essas paisagens maravilhosas. Rafael, tem alguma curiosidade sobre o país, alguma coisa assim que te chamou a atenção? Você acha que é muito diferente do Brasil? Olha, as paisagens aqui são muito diferentes das paisagens brasileiras. Então, o que mais impressiona quando você chega aqui, primeiro, estou falando assim de um carioca que estava acostumado ali a 4 estações do ano serem verão. Então, no Rio de Janeiro, nós estamos acostumados aqui, o ano todo é praticamente verão. E aqui não, as estações elas são muito bem definidas. Então, quando você vai chegar no verão, você tem realmente ali as pessoas na rua, com as roupas de verão, com shorts, com camisetas, as pessoas indo nadar no rio. E aí vai chegar na primavera, você vê as flores realmente ficando assim por toda a cidade toda enfeitada, as casas todas enfeitadas com flores. Você sente a primavera chegando. E na sequência você vê tudo caindo, o outono chegando, as árvores ficando todas marrons. Então a cor da cidade ela vai mudando de uma maneira muito perceptível. E no inverno, a questão da neve. Então, assim, essa questão da paisagem suíça e das estações do ano muito marcadas, elas me impressionaram demais quando eu cheguei aqui a primeira vez. E as paisagens de longe, você vê aquela montanha com neve e na base da montanha você tem aquele lago muito bonito, muito limpo. Então esse tipo de paisagem do contraste da montanha com os lagos aqui são realmente paisagens que no Brasil a gente tem também, mas são diferentes porque as montanhas aqui todas vão estar, às vezes, pelo menos a parte de cima com neve, em qualquer parte do ano elas vão ter neve no topo. E os lagos, eles têm cores, assim, bem diferenciadas também. Isso é muito legal, né? Porque parece que a gente está mais próximo da natureza, né? De alguma maneira dá essa sensação, né? Que você está ali participando. Rafael, me diz uma coisa, o que o brasileiro pode ensinar a quem nasceu na Basileia? Olha, eu acho que eu poderia dizer que é uma questão de o relacionamento mais caloroso. Não só o pessoal da Basileia, mas os europeus, até os americanos, eles têm esse relacionamento mais frio, mais distante. Mas quando eles estão junto com brasileiros, ou estão casados, ou têm amigos brasileiros, eles começam a ter determinados hábitos que para nós é mais comum e para eles é muito distante, como apertar a mão e dar um abraço,
você falar um pouco mais próximo da pessoa, você ter um contato físico, às vezes, de colocar a mão no braço da pessoa, colocar a mão no ombro. Esse tipo de relacionamento mais caloroso, que eu chamo, os brasileiros têm entre si muito proeminente. Você percebe muito quando você vê dois brasileiros se encontrando na rua, eles apertam a mão, eles dão um abraço, eles têm toda essa questão de um relacionamento mais caloroso. E quando você tem dois europeus, você sente aquela distância, né? Então existe sempre aquela questão do seu espaço, né? Então eu acho que os europeus, eles não é que eles têm isso como cultura, e eles gostam disso, mas quando eles estão dentro da comunidade com outros brasileiros, eles acabam pegando esses hábitos de um relacionamento mais próximo e caloroso. Legal. E o contrário, o que quem nasceu, o basiliense, né? Quem nasceu na Basileia, pode ensinar ao brasileiro? Isso daí, vou causar uma polêmica aqui agora para você. Opa, a gente gosta também. Não tem jeitinho, tem que cumprir a regra. Então, eu acho que isso é uma coisa que realmente a gente tem que levar as pessoas que têm a oportunidade de morar fora do Brasil e voltar para o Brasil. Eles têm que levar essa cultura de que não resolve tudo com jeitinho. Se existe uma regra, nós temos que cumprir. E essa questão de você ser planejado, você ser organizado, eles têm isso muito aqui. Coisas que até para nós assustam um pouco, né? Por exemplo, eles planejam férias com 1 ano de antecedência. Então essa questão do planejamento para eles é muito sério. E isso, se a gente puder trazer um pouquinho também para a nossa cultura brasileira, vai nos ajudar bastante. Com certeza, também acho. Acho que a gente também é flexível. Esse jeitinho não está levando a gente para um lugar muito bom, não, né? Tem que ser revisto. Vamos ser flexíveis, mas não tanto, né? Legal, Rafael, muito legal. Para encerrar, você gostaria de deixar um recado, uma mensagem, enfim, hora dos seus recadinhos. Olha, eu acho que o único recado que eu queria deixar para os seus ouvintes é quem realmente tiver um projeto de morar fora do país, realmente vale muito a pena. Nós aprendemos muito, a gente cresce bastante como pessoa, conhecendo novas culturas, entendendo o outro. Eu acho que hoje está muito essa questão de se eu tô certo, ele tá errado. Não, ele tem a opinião dele, eu tenho a minha, e não quer dizer que nós estamos errados, só temos opiniões diferentes e vamos nos respeitar. Então, essa visão que você é um estrangeiro no país do outro e que você então tem que respeitar a visão dele, mesmo que você não concorde. A gente aprende muito aqui, né? Porque nós, às vezes, queremos fazer do nosso jeitinho, né? E não é assim. Nós temos que fazer do jeito que o dono da casa manda fazer, né? Então a gente aprende a respeitar a opinião do outro, e isso é muito interessante. Mesmo para a pessoa que vai ficar 1 ano só, vai fazer um intercâmbio, são 2 dicas. A questão da língua, aprenda a língua o mais rápido possível, e quanto antes você aprender essa língua, já chegar no país falando um pouco, isso vai fazer muita diferença para você, e você tentar assimilar a cultura do outro país que você for, e não simplesmente querer trazer a sua cultura para dentro do país que você está vivendo, né? Então é importante que você venha com a cabeça aberta e entenda que você aqui pode aprender muito com eles também. Muito bom, sabe as palavras, é isso aí. Não adianta você levar o Brasil com você, né? Você leva no coração, mas você também tem que estar aberto a ter essa mistura, né? A entender a cultura do local e respeitar. Legal, valeu demais, Rafael. Valeu, gente. Foi bom demais ter você comigo neste episódio. Vou adorar se você entrar em contato. Então vamos lá. Com o nome Brasileiros Longe de Casa, você me encontra no Instagram, no Facebook e no site. Você pode ainda escrever para brasileiroslongedecasa@gmail.com. Eu espero você no próximo episódio. Tchau!